Olá, estudantes e aprendizes! Hoje vou explicar para vocês o processo de soldagem por atrito. Para que a gente entenda a soldagem por atrito, vamos primeiro fazer um pequeno experimento. Nossas mãos, esfreguem uma mão contra a outra. Você vai perceber que a temperatura das mãos aumenta. Ela aumenta devido ao atrito. É esse fenômeno que é aproveitado na soldagem por atrito. Quando uma peça entra em contato com outra e há um movimento forçando uma peça contra a outra, ocorre um aquecimento, ocorre um aumento da temperatura. Essa temperatura aumenta porque o atrito gera calor. Esse calor é que será o responsável pelo processo de soldagem. Por exemplo, vou soldar este pino neste bloco. Para fazer isso, é necessário o auxílio de um equipamento. Esse equipamento vai girar o pino e pressionar esse pino contra o bloco. Vamos agora ver como funciona esse processo na prática. Aqui está o resultado. O pino está soldado ao bloco. Agora eu vou mostrar para vocês um corte da peça soldada. O processo que você viu se chama soldagem por atrito com pino consumível em furo cônico não passante. Também é conhecido pela sua sigla em inglês FTSW. Os três aspectos importantes nesse processo que determinam como será o resultado são a rotação do pino, ou seja, quantas voltas ele vai dar em cada unidade de tempo, a força com que esse pino está sendo pressionado contra o bloco, ou seja, a carga de soldagem, e também o deslocamento, ou seja, a partir do contato, qual a profundidade que esse pino irá avançar sobre o bloco. Você entende agora que, para que ocorra o processo de soldagem por atrito, é necessário que pelo menos uma das peças esteja em movimento. Este é um dos fatores limitantes deste processo. Um detalhe importante, o que diferencia a soldagem por atrito dos processos convencionais a arco elétrico é o fato de que, na soldagem por atrito, não ocorre fusão do material. Nenhuma das peças ultrapassa o ponto de fusão. A gente costuma dizer que esse processo ocorre no estado sólido. Essa é uma das grandes diferenças da soldagem por atrito dos processos convencionais a arco elétrico. Este processo já está sendo utilizado em algumas situações na indústria automobilística, na indústria aeronáutica e na indústria de equipamentos para exploração de petróleo.